Oi, pessoal, tudo bem? Mariene, Claudiane, tô por aqui. Daqui a pouquinho a gente começa. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Já tô Vocês ligando me aqui, ó. escutam? Eu escuto. Não sei se vocês estão me escutando. Então, né? Oi, na rua. Não tá me ouvindo? Mariane tá me ouvindo, não tá? Tô sim, Olá, tá? Tô professor. ouvindo, professor. Ah, beleza. Perfeito. Opa, Olá, você que pessoal, tá. boa tarde. Boa tarde, Tudo boa bem, tarde, meu professor nobre? Bruno. Tudo bem? Você tá como Claudiane, cara. Talvez seja. Isso, eu estou Ah, substituindo a Claudiane, viu? tá substituindo a Claudiane. Tá bom. Isso. Entendi. E qual é o seu caso para ensino? Já confirma aí, Ah, sim, Agroparanatinga e a nova era do cooperativismo. sim. E qual é o seu No nome? caso, você é o, é o Ananias, Ananias? Ah, Ananias. Ananias. Ah, beleza, Ananias.
Mais um segundo. Oi, Letícia, tudo bem? Ih, não te ouço. É o famoso tá mutado. Acho que tá no mudo. Apertar um. E agora? Opa, agora foi. Eu estava Tudo, descrevendo ali no chat. Tudo bem? ah, tudo bem com você? Tudo bem, pessoal. Legal. Qual é o seu caso, Letícia? O meu é do Banco de Sangue Virtual. Olá, Opa, boa tarde. Jefferson, Boa tarde a todos. tudo bem, meu caro? Boa tarde. Tudo bom? E o seu, qual é o seu caso? O meu é o Nem Tudo Acaba em Pizza. Aham, beleza. Então tá faltando só um, um autor. Eu creio, vai ser por ordem, é isso mesmo? É pela ordem que está na programação ali ou a ordem aleatória? Como é que é que... Olha, cara, acho que a gente pode fazer aqui na ordem até numérica do arquivo. Pode ser, se alguém tiver qualquer necessidade diferente, a gente pode adaptar. Mas para mim seria aqui, primeiro olhando o lixo, depois o seu, nem tudo acaba em pizza, Uhum, depois o do agro, depois o do banco de sangue virtual. ok. É, Bom, vamos esperar aí mais um segundinho. E aí, vocês Tudo estão bem. onde? Eu sou de Itajaí, Santa Catarina. Santa Catarina, no sul. E você, Letícia?
Eu tô no sul do sul. Estou em Rio Grande, Sul na do Sul. cidade de Rio Grande. Cidade de- Eita, Sul do Sul. Hum. E Ananias no lugar da Claudiane. Estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha só, isso foi legal, né? Desses congressos, a gente esbarrar, conhecer pessoas de todos os cantos. E vocês vão também para o presencial essa semana ou não? Não, eu não Não? consigo, não conseguirei. É. No meu Ah, caso também não. É, é. também não. Pois é. Pelo menos Infelizmente, porque facilita. é uma experiência muito boa, né? Apesar do online nos facilitar essa integração, o presencial também tem uma experiência muito boa, né? Pois é. Com certeza. Oi, Camila. Nos Boa ouve? tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, e Você é você? o da Reciclave? Não, é Isso mesmo. Reciclavale. Recicla Reciclavale. Vale. Isso, beleza. Beleza. Show de bola. Então estamos todos aqui. E você fica onde? Olha, eu tô vendo que eu não sou a única que tá por aqui em Santa É Catarina. minha Tô no Rio vizinha. Ah, Vale. legal. Pois é. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu apresento um caso na sequência, na sessão das 18, né? É, não sei, a gente já pode quase começar, né, Mariane? Mariene, Isso, professor. né? Já 4h29 já estão todos os autores. Beleza. Então, me apresentar também rapidamente. Sou o Bruno Fernandes. Eu estou moderando essa sessão. Eu sou o líder de tema lá do caso de ensino negócios, né? Esse aqui é o caso de ensino áreas funcionais. É, fui escalado para moderar essa sessão. Como eu estava falando, vou apresentar o meu caso na sessão seguinte. Então, isso nos leva a, pô, tem que sair daqui assim, no máximo 18 realmente, porque já é desligar, ligar o outro e tal. Então, é, eu pensei da gente seguir aqui a ordem numérica mesmo dos casos. Estava falando aqui com o pessoal. Então, para mim, a ordem é olhando o lixo, depois nem tudo acaba em pizza, depois o do agro, depois do banco de sangue virtual. Se alguém tiver alguma necessidade específica, quiser manifestar para a gente, né, enfim, só. É, Aí imaginei que seria produtivo todo mundo apresentar, aí depois abrir para as considerações e perguntas e tal de cada um de vocês em relação a todos, meio que a gente abriu um momento de debate em relação a todos. É, Enfim, e aí vou facilitando, vou ajudando. Pode ser? Então, a gente tem como balizador 10 minutos, né, para cada apresentação, então daria aí 40 minutos dessa primeira parte de apresentação e depois os outros 50 para debate e tal, né? Então, vamos começar com a Camila. É isso, Camila? Vamos lá, tu falou 10 minutos e minha cabeça tava 15. Pensei, opa! Ah, não, mas a Mas gente. vamos lá, vamos Não, a correr. gente adapta, a gente Eu, adapta. Eu esqueci de falar. Eu sou conhecendo a professor. Camila, eu fiz uma leitura aqui, eu olhei pra Camila quando ela fez, eu falei, opa, eu acho que ela não estava preparada para 10. Ô Não, Camila, então aí. eu faço um esforço, eu apresento em 8 e aí você usa 2 minutos dos meus, então. Valeu, Beleza. Jefinho. Não, aí duas coisas, eu esqueci de falar, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto Cooperado de Administração. Legal. Tudo bem, Camila, é porque essa informação eu também achei ela meio ambígua, né? Assim, em algum lugar, na verdade, na maioria dos lugares estava 15, mas aí quando você ia lá num detalhamento, não sei o quê, aí nesse detalhamento estava 10. Então, cara, a gente flexibiliza um pouquinho, aí Jefferson vai nos ajudar, tá tudo certo. Vai dar certo. Vai lá, Camila, Então o tá, palco é seu. maravilha. Deixa eu pegar aqui já a apresentação para compartilhar com vocês. Acho que não está compartilhando certo. Peraí.
Tava aparecendo. Aí depois parou agora de aparecer. Mas agora tá em tela cheia, né? Agora tá em tela cheia. Agora tá. Deixa eu ver. Trocando de tela. Foi? Deixa eu ver. Não, né? Pra mim tá funcionando. Tá na Mas capa. É, Tá na capa. quando é a primeira página. agora foi? Foi. Foi. Então, maravilha. Então vamos lá. Bom, novamente, então, boa tarde a todos. Vou compartilhar um pouquinho desse caso, que eu tenho um carinho aqui, né, que pude conhecer um pouquinho mais dessa história, inclusive nas aulas, né, no mestrado aí na Univale. Então, olhando o lixo, mirando o luxo, um negócio sustentável, né, vem contar um pouquinho da narrativa, então, da Recicla Vale, né, que é a agenda que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, um pouquinho dessa história e depois eu entro nas notas de ensino. O evento, a história começa, né, dentro de um diálogo entre uma avó e uma neta, né, onde elas estão no evento internacional que acontece aqui em Itajaí, já, né, bem reconhecido dentro da sustentabilidade, né, dentro de um olhar aqui muito marítimo também, internacional que a gente vive. É, e eles estão numa exposição, né, e eles colocaram lixo assim no chão. E a menina tá, né, uma menininha de 3, 4 anos ali passeando, olha para a avó e diz: O que é isso, né? Como assim esse lixo? Como que deixaram esse lixo jogado aqui no chão, né, vó? E ela quer tentar tirar aquele lixo. E aí o pessoal ao redor olha e não entende nada, né? Por que que aquela menina tá fazendo isso? E aí a avó dela explica, né? Isso é o que ela vê dentro da cooperativa de reciclagem. Para ela é lixo e não pode estar jogado no chão. Então, aí a gente começa a conhecer um pouquinho dessa trajetória da Dona Marli, que é a nossa protagonista aqui nessa narrativa. Então, qual que é esse contexto, né? Onde começa todo esse cenário? A gente olha um pouquinho para o cenário nacional, olhando lá para 2005, que é onde iniciou a jornada empreendedora da Dona Marli. O Brasil tinha uma coleta seletiva presente em apenas 8% dos municípios brasileiros, né, com volume diário de resíduos aí de 173 mil toneladas, volume diário, né? E ao longo dessa trajetória, a gente vai ver se desenrolando cada vez mais essas construções, né, com política nacional de resíduos sólidos, com a Agenda 2030 cada vez, né? Ganhando mais espaço no cenário, né, brasileiro, internacional, com os 17 ODS. E a gente tem dentro do relatório que traz alguns desses dados aqui no Brasil, o relatório Panorama, e eu trouxe dados de 2023 ali, né? Que o volume diário de resíduos sólidos, então, né, que era 173 lá em 2005, passou para 211 mil toneladas em 2023, né? Um pouco de como é que está essa produção, esse resíduo, nessas estimativas aqui, até por pessoa. Mas um dado muito interessante para reforçar aqui é que ao longo de quase 20 anos, a coleta seletiva ela se tornou presente em 14,7 dos municípios, e o relatório deixa muito claro que isso não é assim uma coleta seletiva robusta e bem, né, bem presente em todos esses espaços ainda, né, que é pouco, e ainda assim o que tem é alguma iniciativa que acontece nesses municípios. E ok, então vamos lá, né? Esse é o nosso contexto nacional. E aí a gente se depara com Dona Marli, que já está no presente nas fotos que estão registradas aqui nesse material, tá? Então ela se questionava muito sobre os problemas que ela via na cidade. Na época, em 2005, ela estava trabalhando dentro de uma cooperativa como uma agente de limpeza e, por uma série de questões, aquela cooperativa não estava entregando resultado, precisou fechar. E a questão do lixo na cidade ia ficar um pouquinho. Estava em aberto, né? Quem ia assumir a liderança. E na hora ela disse: Eu vou, nem sabia direito o que estava acontecendo ali e decidiu ir. E começou a fazer seus movimentos, né? Para fazer aquele negócio acontecer, né? Na época, para vocês entenderem, o esperado do lixo, que era esperado para o lixo estar reciclado em Itajaí, era de 15% e era apenas 0,9%. Como eu falei antes, no panorama ali, alguma iniciativa, né, nos municípios. Aqui em Itajaí, em Santa Catarina, a gente viveu em 2008
uma enchente que foi muito severa, né? Então, a gente teve 85% do território submerso, 40 mil pessoas desabrigadas, enfim, muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram desabrigadas e foi um impacto muito grande. A Dona Marli já estava há 3 anos trabalhando um pouquinho ali com reciclagem e ela viu quando as águas baixaram, né, a movimentação na cidade, muitos móveis, muitos itens nas calçadas, nas ruas e precisando, né, indo para os rios e sendo descartado de forma indevida. Então, ela estudou, né? E no ano seguinte nasceu a Reciclavale, que é uma cooperativa que tem o objetivo de destinar corretamente resíduos eletroeletrônicos, né, na região do Vale do Itajaí. Então, o que era antes uma coleta seletiva geral, virou um pouquinho mais especializado e focado. A triagem dos resíduos e recursos, né? Então, a cooperativa, ela atuava, né, 14, uma cooperativa de trabalho, né, dentro dos segmentos das cooperativas. A gente sabe que, recentemente, hoje, de todo o panorama de cooperativas que há no Brasil, 14% atuam no segmento de gestão de resíduos. É uma cooperativa formada por 18 pessoas, são pessoas da comunidade, sem instrução, é o primeiro emprego, é o desafio da sua vida, e a Marli é vista como a mãe do pessoal. Então, dentro desse contexto, eles foram se desenvolvendo e construindo muitas parcerias. Essa cooperativa foi construindo muitas parcerias e uma representatividade muito forte. A gente sabe que agora, nesse ano, né, se instaurou o Plano Nacional de Economia Circular, né, que estabelece objetivos e ações para ampliar a circularidade em cadeia produtiva, o que também estimula e auxilia esse olhar, né, para esse negócio. E a gente pode dizer que a Reciclavale hoje ela é uma empresa, né, que está em busca de parcerias estratégicas, né, que tem prefeitura municipal como, inclusive, uma grande apoiadora, né? Dentro de cada gestão é sempre um risco, mas nesse cenário atual isso existe, né? Eles têm parcerias muito fortes com escolas, através de palestras, visitas, gincanas, parceria muito forte com a universidade também, né? Dentro de diversos programas ali dentro, inclusive parcerias com condomínios, espaços residenciais. Hoje eles têm uma média de coleta de 150 toneladas de resíduos e uma venda média de 80 toneladas. Então, eles vendem alguns itens, como até vocês podem ver nas imagens ali, que tem algumas imagens, né, de algumas luminárias e tudo mais. Eles fazem realmente vão do lixo ao luxo, trazendo a arte também para dentro do que eles fazem. Eles têm licença ambiental, licença de transporte de resíduos perigosos. E eles têm um cenário também de preços dos recicláveis que oscila constantemente em função de todos os seus componentes. Eles têm uma realidade de ausência de frota própria e de infraestrutura logística adequada, né, tanto na nossa região quanto o fato de eles não terem nenhum caminhão, né, para fazer sua coleta seletiva. E eles têm um cenário hoje de que as empresas cada vez mais querem métricas, indicadores, relatórios e querem, né, realmente cooperativas, né, que trabalham com essa especialidade e que tenham essas normas, essas licenças que a Reciclavale tem. Então, as empresas sinalizavam que precisavam disso, mas eles estavam, né, num cenário conturbado. Dentro disso, Dona Marli também tinha outras coisas que ela queria realizar, queria reativar um instituto, queria levar, né, projetos sociais, então, para os bairros. Tem essa veia muito forte ali dentro, né, como eu comentei, inclusive, as pessoas que fazem parte da cooperativa, os cooperados. E cada vez mais estavam vindo algumas oportunidades. Então, eles se depararam, com negociações com grandes empresas internacionais em função de cada vez mais esse estímulo, é, para ESG, para a sustentabilidade, para métricas, para indicadores. E essas grandes empresas internacionais, então, acabavam exigindo um pouquinho mais de uma reestruturação organizacional para que eles pudessem atender essas demandas, né? O mercado estava super aquecido para o negócio. E então, eles tinham um dilema, né, uma decisão aí para tomar, o que rumo tomar. Como gerar um crescimento sustentável do negócio a partir da criação de valor compartilhado e parcerias com os stakeholders. E, meu Deus, meu tempo já está estourando, né? Vou correr. Notas de ensino
Então, o objetivo geral é interpretar a construção de valor compartilhado nas organizações, né? Identificar esses stakeholders e suas relações, relacionar os conceitos de sustentabilidade corporativa com ODS, né? E a criação de valor compartilhado nas organizações, analisar criticamente esse modelo de negócio atual, né? Utilizando análise SWOT, Business Model Canvas, como ferramentas para estabelecer esse diagnóstico e, a partir daí, né, considerando esse cenário atual, projetar um modelo de negócio futuro orientado a esse valor, a criação de valor compartilhado, integrando a sustentabilidade e definição de objetivos e indicadores para um crescimento estratégico, né? Então, aplicação em cursos de graduação na área de administração, né? Ou em cursos de pós-graduação, quando, né, já for um pouquinho mais robusto para construir, então, um modelo de negócio com orientação para valor compartilhado com os stakeholders. É um caso para ensino baseado em fatos reais, né? Aqui, Dona Marli com a criançada, uma coisa que ela gosta muito de fazer, né? De ir mesmo para as escolas ensinar e levar as crianças para visitar a cooperativa. O plano de ensino não vou entrar muito aqui, né? Mas sugestões aí também para os professores depois. Questões de análise do caso, então entrem, né, em quem são os principais stakeholders, para que os alunos possam entender, fazer esse levantamento e estabelecer quais são as relações de influência e dependência existentes entre eles e as organizações, abordando então a teoria dos stakeholders. Na segunda, de que maneira os conceitos de sustentabilidade corporativa e ODS podem orientar a criação de valor compartilhado na cooperativa, trazendo então a sustentabilidade corporativa, o desenvolvimento sustentável e a criação de valor compartilhado. Na terceira, quais elementos devem ser considerados na elaboração de um diagnóstico organizacional e na análise de um modelo de negócio, trazendo o Business Model Canvas e análise SWOT. E então, como a cooperativa pode redesenhar o seu modelo de negócio de forma a fortalecer a geração de valor compartilhado com seus stakeholders e quais os objetivos e indicadores de impacto que podem ser definidos para orientar esse crescimento sustentável e entrega de valor aos parceiros, trazendo então a teoria da criação de valor para os stakeholders, que não vou também entrar muito nesse tópico. E é isso. Obrigada e desculpa ter passado um pouquinho do Legal. tempo. Não, legal, Camila, tranquilo. Foi os 15, mas pô, essa informação também estava meio desencontrada, tá certo, tá valendo. Valeu, obrigado, Ai, Camila. Aí o próximo, então, acho que é o Jefferson, né, Jefferson? Exatamente, já estou querendo compartilhar aqui. Só preciso encontrar a aba certinha aqui para apresentar, compartilhar. Aqui. Muito bem, só me confirmem se vocês estão vendo aí. Fechou. sim. Tá ok. Muito bem. Então, eu já fui um pouco mais técnico e objetivo que a Camila. A Camila já enfatizou um pouco mais a todo o enredo do caso e eu já fui mais para as partes técnicas. E eu dou risada e a Camila também, porque a gente se conhece muito bem, né, Camila? A gente é do mesmo programa, então, enfim. Bom, e aí o foco aqui, o título é Nem Tudo Acaba em Pizza. E, obviamente, então tem uma relação aqui com uma pizzaria. Opa! E os autores o Bruno Gaio, eu, Jefferson, e também o Rodrigo Ramos, que inclusive ele é um dos sócios aqui que fez parte dessa pizzaria, então por isso até o caso está muito relacionado à vivência dele. Então, em termos de resumo aqui, esse nosso caso ele aborda o dilema que foi enfrentado por três sócios, que era essa pizzaria que era um delivery inicialmente, então era formado por três sócios, aonde o Rodrigo era um deles. E aqui a gente utilizou o nome da pizzaria como Sapori de Casa. E basicamente eles chegaram num momento em que eles teriam que decidir se iriam expandir ou encerrar as atividades desse delivery. Então aqui acaba envolvendo algumas questões financeiras, operacionais e humanas também, em termos de expansão ou até mesmo encerramento para materializar os lucros, enfim.
e todos os desafios que envolvem empreendedorismo, a própria gestão de um negócio, tomada de decisão estratégica, entre outras partes ali. Então, o caso ele envolve esses aspectos principais. Como objetivos educacionais, a gente trouxe de compreender os conceitos de empreendedorismo, a própria tomada de decisão e as competências gerenciais para um negócio, também analisar de forma crítica os processos, ali o processo decisório como um todo, e a importância ali dessa decisão por parte dos empreendedores, porque pode impactar, obviamente, no próprio empreendimento, mas também num sonho, em todo o futuro dos três sócios aqui nesse caso, né? Então, entra isso. Desenvolver a compreensão dos desafios enfrentados pelos empreendedores, então, nesses seus negócios e também as competências gerenciais são necessárias para se tomar uma decisão em uma organização. Bom, então, eu já falei um pouquinho do caso basicamente o contexto é o seguinte: a pizzaria Sapori de Casa, ela foi lançada inicialmente somente como delivery, então não tinha consumo no local. Foi uma remodelagem, esse negócio já existia, que era de um único sócio, um único dono, que depois então formaram uma sociedade, entrando mais dois sócios e criaram somente esse delivery. E essa marca, inclusive anterior, ela já estava um tempo desativada, mas enquanto existia era muito boa. Aí então depois a marca voltou, criaram essa sociedade para potencializar, enfim. E aí começou muito bem, foi crescendo e começou a exigir mais do que a estrutura que eles possuíam ali. Então acabou crescendo mais do que as próprias expectativas dos sócios. É, e aí, enfim, qual que era o problema que existia ali? Se eles fossem manter na estrutura que eles tinham e para atender a demanda, possivelmente poderia gerar insatisfação dos consumidores pelo não atendimento da demanda, pela demora, optar pela expansão do negócio, que foi uma das alternativas analisadas aqui. eh, Porém, essa expansão iria exigir maior dedicação dos próprios sócios no negócio, o que também era algo que eles não desejavam muito, estarem mais envolvidos ali no dia a dia, o que o delivery não exigia deles. E também, obviamente, recursos financeiros. Então, os riscos também aumentavam de forma considerável. E aí, então, os três sócios eram o Rodrigo, na parte financeira e gerencial, Joana nas operações e manutenção e Márcio na parte de marketing, produtos, principalmente ali. Então, o dilema, resumindo ele, seria expandir o restaurante por algo mais completo e recebendo os clientes ali no local, no espaço, com garçons, aquele atendimento mais completo de uma pizzaria, e aí conseguindo abraçar todo esse potencial que o mercado estava demonstrando, ou continuar como um delivery, apesar ali daquela questão que eles já percebiam que ali não possivelmente iria gerar problemas em breve, pelo não atendimento da demanda, ou então o outro lado que seria encerrar as atividades. Então eles tinham aqui de certa forma três alternativas, mas de uma forma mais evidente seriam as duas, ou expandir ou encerrar. E aí, então, o caso ele gira em torno disso tudo. E aí, ao final do caso, trazem-se ali 5 discussões que falam basicamente, aqui de forma resumida, sobre os desafios e oportunidades que se evidenciam ao longo do caso, competências e habilidades voltadas principalmente relacionadas aos três sócios ali, enfim, e como que essas competências e habilidades elas se complementavam e deixavam, às vezes, de se complementar, existindo uma lacuna para a gestão do negócio e até mesmo para a própria tomada de decisão que envolve o caso, as vantagens e desvantagens para cada alternativa viável ali percebida, e aí também a quarta questão trazendo, olha, se você como, né, o aluno, né, mas você como sendo o sócio, qual decisão você tomaria? Então, trazendo essa reflexão ali para o aluno se colocar no lugar do sócio, e aí embaixo quais seriam, optando ali pelo crescimento, optar pela formação de um restaurante mais completo, quais seriam as alternativas estratégicas também para debater sobre o assunto.
Porque se optar pelo encerramento, simplesmente encerra e não existem estratégias no entorno disso. Agora, se optar pelo crescimento, então quais seriam as estratégias necessárias? E a gente sugere também como disciplinas, então, dado o contexto, aquelas que a gente listou ao lado, como a administração estratégica, talvez remodelando algumas questões para discutir, né, alguns pontos. A gente até traz depois no plano de ensino ali algumas ideias, né, caminhos para poder conduzir esse caso, próprio empreendedorismo, gestão de negócios, tomada de decisão, comportamento organizacional, planejamento, gestão de operações, liderança e governança corporativa aqui, como disciplinas que poderiam ser aplicadas. Então, muito relacionadas aqui à área da administração. Como metodologia para esse caso, nós nos baseamos em 3 pontos específicos aqui, ou em 3 pontos que vale evidenciar, que foi a entrevista com um dos sócios, que, como eu comentei no começo, ele é um dos autores aqui sobre a própria fundação, a gestão e os dilemas enfrentados. Então, tivemos informações privilegiadas, digamos assim, né, de dentro do negócio mesmo. A própria observação indireta e algumas reflexões que fizeram a parte da decisão real tomada ali, vivenciada, né? E aí depois a gente trouxe isso para dentro do caso para poder aproveitar o potencial que esse dilema real trazia. E aí a gente trouxe aqui também como plano de ensino, alguns caminhos que poderiam ser adotados, às vezes complementares ou como caminho único. Poderia-se utilizar uma discussão em grupo, então criando inicialmente grupos pequenos, menores e indicados pelo professor, por exemplo, e atribuindo a cada grupo uma certa defesa para uma posição específica. O grupo X vai optar pelo encerramento, o outro pela manutenção e o outro pela expansão, enfim. E aí eles buscam se calçar de informações para poder depois debater com a turma. Também podendo utilizar uma análise SWOT para levantar ali de uma forma um pouco mais sistematizada, estruturada, quais são os desafios e oportunidades também. Ou com questões provocativas, que são aquelas 5 que eu trouxe ali, que constam dentro do caso, ou alguma outra que o professor possa julgar ser importante, também para provocar os alunos e debater sobre algo específico, ou também debate estruturado, então também fazendo um agrupamento por alunos, mas dessa forma mais baseada nas ideias semelhantes. Então, quem entende, isso obviamente disponibilizando o caso de forma prévia, e aí os alunos lendo, depois, quem acha que o melhor caminho é esse ou aquele, e aí com base nas ideias, criam seus grupos, e aí também gera-se essa análise intragrupo e depois o compartilhamento com o restante da classe. E ali embaixo a gente traz aí mais ou menos os tempos que poderiam ser utilizados para conduzir essa dinâmica em sala de aula. E a gente traz aqui as principais referências que nós utilizamos até mesmo dentro das notas de ensino, e era isto. Obrigado, Jefferson. Quem vem agora é Agro, que é Ananias no lugar de Claudiane. Eu acho que eu E- consegui os meus 8 minutos aqui, né? Acho que deu certo. Foi. Acho que a gente está de volta. Estamos de volta no game. Fechou. Vai lá, meu cara. Tá aparecendo aí, pessoal? Alguém pode confirmar? Alguém pode confirmar? Tá aparecendo. Tá ok. Ah, tá ok, obrigado. Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Uma alegria poder estar participando desta sessão temática. Esse trabalho intitulado Agroparanatinga e a nova era do cooperativismo, financiamento como ferramenta de transformação. Este caso de ensino foi desenvolvido por mim, Ananias, sou doutorando da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em parceria com a Claudiane, que é mestranda em contabilidade também pela UFMS, com o Lucas Santos, também que é graduando em administração aqui na UFMS, e a Cláudia Santos também é graduanda em pedagogia pela UFMS. O objetivo desse estudo, pessoal, é apresentar e discutir o papel do financiamento como instrumento de transformação e fortalecimento do cooperativismo no contexto da Agroparanatinga.
destacando reflexões práticas e teóricas que podem ser aplicadas tanto em sala de aula quanto na gestão cooperativista. Portanto, agradeço a oportunidade e convido a todos a refletirem comigo sobre como o acesso ao crédito e a gestão eficiente de recursos pode impulsionar uma nova era para o cooperativismo. Bom, antes de iniciar, eu quero falar então um pouco sobre o município de Paranatinga. É um município localizado na região sudeste do estado de Mato Grosso. Fica a cerca de 370 quilômetros da capital Cuiabá. Esse município está inserido em uma área de transição entre o Cerrado e a floresta amazônica, o que lhe confere grande diversidade ambiental e alto potencial produtivo. O agronegócio é um dos principais motores econômicos aqui do estado do Mato Grosso, reconhecido pela alta produtividade e pela forte presença nas exportações nacionais. Nesse cenário, eu destaco a AgroParanatinga, uma empresa já consolidada do setor agropecuário, mas que enfrenta o desafio de expandir sua capacidade produtiva e modernizar seus equipamentos para continuar competitiva em um mercado cada vez mais exigente. O caso ele apresenta dilemas reais da gestão financeira, especialmente no que se refere ao acesso ao crédito, à estrutura de capital e à sustentabilidade econômica. É um ambiente marcado pela volatilidade das commodities e por demandas crescentes de governança corporativa. Então, do ponto de vista educacional, esse estudo busca estimular a análise crítica e a tomada de decisão estratégica em situações de incerteza e risco financeiro, aproximando a teoria da prática no ensino da administração e contabilidade. Agora eu vou apresentar o contexto da AgroParanatinga, que é uma empresa consolidada no agronegócio mato-grossense, com sede no município de Paranatinga, e atua nas cadeias produtivas de soja, milho e pecuária de corte. A empresa possui uma estrutura produtiva robusta, operando com cerca de 5.000 hectares cultivados e um rebanho de aproximadamente 3.000 cabeças de gado. No seu plano estratégico de expansão, há uma previsão de acréscimo de 1.500 hectares de área agrícola e de modernização dos equipamentos, com o objetivo central de elevar a produtividade, otimizar custos e reforçar a competitividade do mercado agroindustrial. Para viabilizar essa expansão, a AgroParanatinga busca um financiamento bancário de 15 milhões de reais, condicionado à apresentação de um relatório técnico financeiro detalhado que comprove liquidez, rentabilidade e capacidade de pagamento. Do ponto de vista acadêmico, este caso permite um aprendizado prático e o desenvolvimento da análise crítica, simulando desafios reais de gestão financeira, planejamento e captação de recursos dentro do contexto do agronegócio brasileiro. Assim, este cenário serve de base para discutir as decisões estratégicas que envolvem o uso do crédito como ferramenta de transformação no cooperativismo moderno. Ainda sobre a empresa, ela trata-se de uma empresa consolidada no agronegócio, né, com sede no município de Paranatinga, e atua nas cadeias de soja, milho e pecuária de corte. Possui uma estrutura produtiva robusta, operando cerca de 5.000 hectares cultivados e um rebanho aproximado de 3.000 cabeças de gado. Em seu plano estratégico de expansão, a empresa prevê um acréscimo de 1.500 hectares de área agrícola, além da modernização de equipamentos utilizados nas operações. O objetivo central dessa estratégia é aumentar a produtividade, otimizar custos e reforçar a competitividade do mercado agroindustrial. Para tornar esse plano viável, a AgroParanatinga busca um financiamento bancário de 15 milhões de reais, cuja aprovação está condicionada à elaboração do relatório técnico financeiro detalhado, demonstrando a liquidez, rentabilidade e a capacidade de pagamento. Este é o ponto de partida do nosso caso, que propõe analisar como o financiamento pode se tornar uma ferramenta de transformação dentro de um contexto de expansão e desafios financeiros do agronegócio. A AgroParanatinga ela possui uma localização estratégica que confere vantagens logísticas e operacionais, principalmente pela proximidade com importantes polos produtivos, como Primavera do Leste, Canarana e Rondonópolis.
e fortalece o escoamento da produção e as parcerias consolidadas. Além disso, a região conta com condições naturais bastante favoráveis, solos férteis, clima propício e abundância hídrica, fatores que contribuem diretamente para alto nível de produtividade agrícola e pecuária. Outro ponto relevante são os investimentos públicos em infraestrutura, com a pavimentação da rodovia MT-130 e a futura conexão à ferrovia e integração centro-oeste, que tende a reduzir o custo do transporte, ampliando o alcance dos mercados atendidos pela empresa. Então, esses conjuntos de fatores que um ambiente competitivo e promissor, mas também desafiador, porque exige da Agroparanatinga planejamento financeiro sólido e decisões estratégicas bem fundamentadas para sustentar o seu crescimento. Ao analisar o contexto da Agroparanatinga, é possível identificar uma série de desafios e problemas que impactam diretamente a gestão financeira e operacional da empresa. O primeiro ponto é a volatilidade das commodities do câmbio, que afeta tanto a receita obtida com as exportações, quanto o custo dos insumos importados. Essa instabilidade torna o planejamento financeiro mais complexo e aumenta o risco nas decisões de investimento. Outro desafio importante é o aumento do custo de produção, especialmente dos insumos agrícolas importados, como fertilizantes defensivos, cujo preço tem sofrido oscilações significativas nos últimos anos. A sazonalidade agrícola também representa uma limitação, pois há período de menor fluxo de caixa, o que, somado a restrições de crédito em instituições privadas, dificulta o financiamento contínuo das operações. Além disso, a empresa enfrenta exigências regulatórias e ambientais cada vez mais rigorosas, relacionadas a licenciamento, rastreabilidade e certificações de sustentabilidade, o que exige investimento constante em conformidade e gestão ambiental. Esses fatores combinados demonstram o quanto a Agroparanatinga precisa equilibrar crescimento, financiamento e sustentabilidade, buscando soluções estratégicas que garantam a sua competitividade e resiliência no longo prazo. A proposta de expansão e financiamento da Agroparanatinga representa o núcleo decisório do nosso caso. Há um projeto de ampliação, né, como já comentei anteriormente, que prevê o aumento de 1.500 hectares de área cultivada, além da modernização dos equipamentos agrícolas, totalizando um investimento estimado de 15 milhões de reais. O principal objetivo dessa proposta é aumentar a produtividade de recursos operacionais e fortalecer a competitividade internacional da empresa, especialmente no mercado de commodities agrícolas. Para a liberação do crédito, a instituição financeira exigiu a entrega de um relatório técnico financeiro detalhado, contemplando 3 dimensões principais: o balanço patrimonial, para avaliar a liquidez, endividamento e estrutura de capital, a demonstração do resultado do exercício com foco em margens e evolução das receitas, o fluxo de caixa projetado a fim de mensurar a capacidade de pagamento e o impacto do financiamento sobre a sustentabilidade financeira da empresa. Além disso, o banco solicitou análise de sensibilidade, considerando o cenário de variação de preço, taxa de juros, também garantias adicionais, como hipoteca de bens ou aval pessoal do sócio. Esses requisitos reforçam a importância de uma gestão financeira estruturada e transparente, evidenciando como o acesso ao crédito ao agronegócio está cada vez mais associado à governança e à capacidade de análise técnica das organizações. Aqui apresento uma análise detalhada do problema central enfrentado pela Agroparanatinga, com base em seus indicadores financeiros mais recentes, referente aos exercícios 2023 e 2024. No que diz respeito ao desempenho financeiro, observamos que a receita líquida da empresa evoluiu de 30 para 32 milhões de reais, enquanto o lucro líquido passou de 3 para 3,2 milhões no mesmo período. O EBITDA também apresentou melhora, subindo de 5 para 5,4 milhões, né, o que indica uma maior geração de caixa operacional. A partir desse crescimento, é importante destacar que ele se mantém moderado e sustentado por uma crescente dependência de capital de terceiro, que representa um ponto de atenção. Ao analisar a estrutura de capital e endividamento, percebe-se que o passivo não circulante aumentou de 10 para 12 milhões de reais e os juros pagos cresceram de 1,2 para 1,5 milhão. Embora a empresa ainda apresente liquidez de curto prazo positivo, o aumento da alavancagem financeira eleva o risco e pressiona a rentabilidade, especialmente no médio e longo prazo.
Esse cenário coloca a gestão de dilemas estratégicos importantes, como equilibrar o crescimento planejado com a sustentabilidade financeira e quais as alternativas de decisão devem ser priorizadas. Ampliar crédito, buscar novos investidores ou readequar o ritmo da expansão. Esses questionamentos abrem espaço para o debate, para a reflexão crítica, que é justamente o propósito educacional desse caso em si. Com base na análise financeira e resultados apresentados, chega agora as recomendações analíticas e as principais alternativas de decisão para a Agroparanatinga. Em primeiro lugar, é essencial avaliar cuidadosamente os indicadores de liquidez corrente, o grau de cobertura de juros e o ciclo operacional, pois são eles que demonstram a real capacidade da empresa de sustentar novas obrigações financeiras. Também é importante analisar a capacidade de pagamento dentro do novo financiamento, R$ 15 milhões, considerando cenários diferentes de preço das commodities e a variação da taxa de juros. A Agroparanatinga apresenta potencial consistente de crescimento, mas precisa adotar prudência na tomada de novos riscos financeiros, mantendo equilíbrio entre a expansão e a sustentabilidade. Diante disso, o caso propõe duas alternativas de decisão. A primeira, o financiamento integral de 15 milhões, que permitiria uma expansão total e rápida, elevando a competitividade da empresa. No entanto, essa opção aumenta significativamente o endividamento e o risco financeiro. A segunda alternativa é o financiamento parcial, com foco em investimento prioritário e menor dependência bancária. Essa estratégia representa o caminho mais equilibrado, conciliando crescimento e segurança financeira. Portanto, o desafio proposto aos alunos ou ao gestor em potencial é justamente refletir qual dessas estratégias oferece melhor equilíbrio entre o risco e retorno, considerando o contexto real do agronegócio mato-grossense e a exigência do mercado financeiro. A análise das alternativas de decisão apresenta agora duas últimas possibilidades que a Agroparanatinga pode considerar diante do desafio de financiamento e expansão. Tá? A terceira alternativa seria adiar a expansão. Essa opção preserva a solidez financeira da empresa, reduz o nível de alavancagem e mantém um controle sobre o endividamento. No entanto, há um risco importante. Ao postergar os investimentos, a empresa pode perder a oportunidade de mercado, especialmente em um setor que se movimenta rapidamente e no qual a competitividade tecnológica é um fator decisivo. Já a quarta alternativa envolve buscar fontes alternativas de crédito, como cooperativa de crédito, consórcio e investidores privados. Essa estratégia promove uma diversificação das fontes de recursos, diminuindo a dependência do sistema bancário tradicional. Por outro lado, ela pode vir acompanhada de novas exigências, como garantias adicionais, ou até a participação societária, que requer uma análise cuidadosa sobre o impacto na autonomia e na estrutura da empresa. Diante dessas quatro alternativas, o financiamento integral, parcial, adiamento da expansão ou diversificação das fontes de crédito, o caso convida a reflexão crítica e estratégia sobre qual caminho oferece melhor equilíbrio entre crescimento, risco e sustentabilidade financeira. Aqui eu tenho o quadro com algumas alternativas, né? Financiamento integral, qual é a vantagem? Possibilita a expansão total e ganho de mercado. Quais são as desvantagens? Aumenta o endividamento e o custo financeiro. No caso, financiamento parcial, vantagem, reduz o Meu risco e caro, permite... caro Opa, Ananias, me perdoa, cara, te interromper, só para a gente garantir aqui o tempo. Você tem mais muitos slides? Quer dar só não, uma. esse aqui é o penúltimo, se eu não estou enganado. Isso, aí quer só passar para o próximo, a gente dá uma olhadinha nesse, dá uma olhadinha no próximo e encerra? Pode ser? Perfeito, então. Perfeito, pode ser. Beleza. Então, cadê esse a gente viu? Cadê o próximo? Tá ok. Riscos e sustentabilidade financeira, dilema Ok. geral e decisão estratégica. Beleza, maravilha. A gente Então, também leu, né? Então, uhum. maravilha. Convido a reflexão, né? Então, Perfeito. desculpa, eu convido agora os estudantes a colocarem no meu lugar, assumindo o papel da alta gestão da Agroparanatinga e a elaborar uma recomendação técnica fundamentada para a decisão de expansão e financiamento. Aí tem aqui algumas questões norteadoras, que eu já comentei durante a apresentação, e ainda tem mais aqui. Essa conclusão em síntese reflexiva, perspectiva, análise do desafio proposto, Uhum, e é isso, professor. beleza. Tá? Desculpa Maravilha. aí mais uma vez aí pelo tempo, viu? Imagina, imagina, tranquilo. Obrigado, tá, Ananias?
Tranquilo. E agora vamos passar para o próximo, que é o banco de sangue virtual. Isso, Letícia, então vamos né, lá. Letícia? Vamos nessa. Isso aí. Estou compartilhando aqui, se vocês puderem me dizer que estão conseguindo, para eu colocar já no modo de apresentação. Para mim aqui tá abrindo. Abriu. Tá? Só não tá no modo. Vamos ver. Coloquei no modo, mas não nas referências, né? Vamos começar pelo começo. Vocês desculpem, a voz tá meio assim, mas Ele só não tá. Ele só não tá, Letícia. Ele tá com. Você deve ter compartilhado não tudo, né? Ele tá com um quadradinho, assim, como se fosse um quadradinho dos participantes do Zoom, em cima da apresentação, assim, riscadinho. Então eu acho que você tem que deu. descompartilhar e compartilhar o desktop todo. E agora? Ainda tá, Para mim aqui tá do saindo. lado. A de cima foi para cima, mas a do lado ainda tá. Então, peraí. Uma do Passa lado para o direito, assim. próximo só para testar se no próximo vai estar. Continua com um quadro. Só um pouquinho. Que layout de apresentador, vamos lá. Para mim tá com tela cheia. Não? Agora Não, não? tá como tela cheia, mas é porque como se tivessem assim duas janelas que talvez sejam do Zoom ou talvez seja de outra coisa, em cima, de parte assim. Uma em cima e uma do lado. É, eu acho que Peraí. não tenho certeza, mas quando você clicar para compartilhar, eu acho que você tem que compartilhar o desktop todo. Porque se você compartilha só a apresentação, aí você tem que tomar um cuidado adicional de tirar essas coisas da frente. Não sei. Tá. Mas eu já coloquei agora. Já. Vou tentar de novo, gente. Vamos ver. Ô, professor, qualquer dificuldade da Letícia aí, se não conseguir, vamos ver. Ainda, gente? Ainda está com problema. Hum, ainda, mas talvez siga, né? Acho que assim, mas também grande parte da tela dá para ver. Cobre só um pedaço, assim. Acho que dá para gente seguir. Não tem problema, não. Professor, qualquer dúvida aí, ela compartilha Aham. com algum de nós aqui, a gente consegue compartilhar para ela. Com Pode ser sugestão, né? também. Obrigado, Ananias. Pode ser também. Deixa eu ver lado a Que- lado. Porque ele não. Deixa eu ver. Ele não tá me dando a tela, a parte da tela. Letícia, o que eu fiz na hora que eu fui apresentar, o que que eu Hum. fiz? Eu fui no PowerPoint mesmo, na apresentação, e eu coloquei tela cheia, né? Aí eu voltei aqui para a tela do Zoom e compartilhei aquele que já estava no modo tela cheia. Hum, Vamos tentar, então. Mas eu acho que para vocês não tá mudando, né? tá Olha, abrindo. tô na dica que ela me deu. Vamos ver. Passa para o próximo slide para ver se no próximo melhora. É assim, eu acho que dá para apresentar assim, Letícia, Dá né? para Porque seguir, dá para seguir. dá para seguir, não se preocupa, né? Tá tudo Isso. bem. Vamos. Verdade, vamos.
Ah, e assim eu tirando também não ajusta ali para vocês. Digamos que está 80% da visualização. Ah, mas tá até melhorou agora. Eu não Agora sei o que está melhorou. acontecendo, mas assim, Tá, é um detalhe que não vai interferir, não se preocupe. então tá. Então, se vocês acham que é assim dá, vamos lá. Então, o estudo de caso que estou trazendo para vocês é do banco de sangue virtual. E já no título eu trago para vocês ali, né, do grande desafio social, a busca por uma solução através de uma plataforma colaborativa. Esse caso de ensino, então, eu estou trazendo como mestrando em administração e em conjunto com o professor Alexandre, especialmente trabalhamos juntos na disciplina de, ele ministrou a disciplina de plataforma colaborativa e, inevitavelmente, ao longo da disciplina, aquilo já começou a me instigar, porque eu já conhecia o banco de sangue virtual e, na hora, eu identifiquei, quando a gente foi fazendo os conceitos, eu disse, não tem um exemplo que eu veja mais óbvio de plataforma colaborativa do que o banco de sangue virtual. Então, o banco de sangue virtual, ele vem de uma idealização de uma pessoa física, que percebeu a escassez do sangue e que é uma coisa que todos nós, enquanto população, a gente vivencia, ou já passou por uma situação, ou um familiar, ou alguém que pediu para a gente fazer doação de sangue, né? E ele muito inquieto, ele disse, eu preciso fazer alguma coisa para que isso seja otimizado, porque ele percebia essa escassez como cidadão. Então, isso começou a situação reverberou de uma questão gerencial interna, né? Depois que começou a pensar na plataforma, de como faria isso, e é um problema de relevância, total relevância social, né? A gente tem uma preconização da OMS que diz que o ideal para a gente não ter problema nos hemocentros seria que 3% da população fosse doador, o que a gente tem muito longe hoje, né? E aí, diante dessa inquietude, o Ricardo, que é o idealizador, ele em 2017, com o propósito de estabelecer a relação entre solidariedade e vida, e isso é uma coisa que ele sempre fala muito, tanto nas entrevistas que eu fiz com ele, quanto quando ele vai fazer a divulgação, que o propósito dele era esse, estabelecer a relação entre solidariedade e vida. Ele criou uma iniciativa que traz especialmente uma conexão de stakeholders. E a dimensão desses stakeholders, o que tem de muito legal e que me aguçava muito de querer trabalhar com a plataforma como a Banco de Sangue Virtual, é porque a gente tem uma participação muito ativa de todos os stakeholders. E aí, através deles, a plataforma faz essas conexões, né? Então, a plataforma que realmente traduz o que conceitualmente é uma plataforma digital colaborativa, né? Trago aqui para vocês um conceito, mas é mais para a gente entender que realmente ela faz essa conexão, né? Porque o objetivo principal da plataforma é abordar questões sociais, ambientais, ou ainda promover a colaboração entre partes interessadas para produzir desenvolvimento econômico. E agora, falando um pouquinho do Banco de Sangue, vocês vão ver que ela faz literalmente isso. Os stakeholders do Banco de Sangue Virtual, então, a gente tem os próprios bancos de sangue e hemocentros, e como é que eles funcionam, né? Qual é a parte deles? Eles trazem as demandas para dentro da plataforma, para serem divulgadas, né? Os próprios doadores, que através da plataforma têm essa informação e vão se dirigir ao banco de sangue que precisa, né? Para poder fazer a doação. Os pacientes ou os familiares que podem entrar na plataforma e fazer um cadastro de que é muito simples, né? De que, olha, eu tenho meu irmão, eu estou precisando, né? Fazer quando tem agenda, né? Mas quando não tem agenda, como é uma necessidade, meu irmão, meu tio, meu primo, enfim, está precisando de sangue de tal tipo em tal hospital. Então ele vai lá e informa isso. E a plataforma faz um auxílio muito direto, às vezes é muito simples, mas às vezes a pessoa não consegue cadastrar, então a plataforma auxilia e faz esse cadastro. Os divulgadores, que são pessoas que estão junto com a causa e que estão divulgando, sejam pessoas, personalidades, ou sejam, por exemplo, as pessoas que se cadastram, recebem a informação, não podem, ou até não querem doar, mas elas fazem essa divulgação para outras redes de contato, né, dela. Então, isso também ganha uma dimensão muito maior. E ainda os apoiadores, que podem ser empresas ou pessoas físicas, ou ainda personalidades que apoiam a causa na questão de estar dando uma maior amplitude também.
Então, todos os stakeholders têm uma participação muito significativa para que a plataforma funcione. Hoje, o funcionamento operacional, então, a gente tem muito controle manual dentro da plataforma Banco de Sangue Virtual, mas basicamente são informadas as necessidades de sangue, o tipo de sangue e o local. É feito um cruzamento de dados para saber quem são as pessoas cadastradas naquela região que tem aquele tipo de sangue e são disparadas informações para essas pessoas, dizendo ou o nome do paciente, quando a família está registrando, ou quando é no caso de hospital, dizendo qual é o hospital que tem que se dirigir para fazer essa doação. E ainda, essa informação também é disparada para todos os cadastros daquela região, para que caso eu não possa doar, não queira doar, eu possa estar fazendo essa divulgação, estar passando adiante. Banco de Sangue Virtual começou, gente, com 62 cadastros em 2017. Muito do círculo de amizades ali e família do seu idealizador. Hoje, ele tem 40, hoje um pouquinho mais, né? Mas, enfim, 40.358 cadastros. Tivemos picos ali de aumento, e especialmente os 2 maiores picos foram com reportagens na televisão. Então, quando teve uma reportagem do Rio Grande do Sul, que teve uma alavancagem muito grande ali no início, depois teve uma outra reportagem que teve um alcance nacional, e aí teve um pico muito maior. E que isso também é uma coisa que tem sido observada para pensar como é que vai se fazer daqui para frente. Tem uma meta usada, a gente vê no cenário que a gente tem hoje, é uma meta usada, mas é uma meta que está todo mundo muito engajado, né? Que é de 249 mil cadastros, isso corresponderia aos 3%, né, que é preconizado, e esses 3% em cima da população que pode doar, ela foi feita uma ligação com o Colégio Eleitoral do Rio Grande do Sul. Então, todas essas conexões vão enriquecendo o caso, né, para a gente poder trazer como proposta de estudo de caso. Um desafio muito grande é o crescimento e a governança, né? Então, não só crescer, mas ter essa perenidade de mercado. Estratégias de divulgação que já estão sendo pensadas, divulgação ativa em empresas e escolas, que já acontece, uso de mídias, tem uma proposta de doador PCD que está sendo feita para torcidas de futebol também, personalidades, selo amigo e ainda uma unidade, selo empresa amiga e ainda uma unidade móvel para atender as regiões que não tem o hemocentro físico, né? O que a gente traz, gente, desse caso para as notas de ensino? Na hora de colocar ali as notas de ensino, eu confesso para vocês que, claro, são sugestões, mas eu vejo um caso que é muito dinâmico. Então, até na nota de ensino a gente coloca, né, a possibilidade de fazer isso. Quando eu coloco ali quais são como é que foi feito isso de caso, né? Provavelmente foi utilizado para que isso seja instigado nos estudantes para dar esse engajamento no estudo do caso, né? Mas o principal objetivo é permitir que os alunos compreendam o funcionamento, a gestão e o impacto social de uma plataforma digital colaborativa, de fato, no contexto de um problema de saúde pública e relevância social que está aí para todo mundo, né? Resultados esperados. Então, a identificação dos stakeholders, as interações, analisar desafios e dilemas de gestão desse tipo de plataforma, avaliar estratégias de crescimento e sustentabilidade, discutir a aplicação de tecnologias e também o olhar para as questões sociais. As fontes e métodos de coleta, e aqui eu coloco instigar os alunos a chegarem, provavelmente foi feito dessa forma, né? Porque com as informações que eles têm no estudo de caso, eles vão perceber que teve uma entrevista, que teve os dados da própria plataforma, uma pesquisa documental, e aqui também pode-se fazer já um gancho de ensino, né? Do que vem a parte da pesquisa documental, a pesquisa bibliográfica e a observação. Então, por isso que eu digo que eu vejo um caso muito dinâmico, que eu posso trazer uma amplitude para a parte do ensino. Relação com os objetivos educacionais para as disciplinas, então, a gente pode pensar em disciplinas que tratem gestão de projetos sociais, disciplinas de marketing, engajamento de comunidades, disciplinas que tenham, dentro da sua ementa, transformação digital e inovação, gestão de stakeholders e redes colaborativas, administração da organização do terceiro setor também, e de setores, né, sem fins lucrativos. Então, tem, como eu disse para vocês, uma amplitude muito grande que pode ser trabalhada. Colocamos algumas sugestões, né?
Então, as sugestões estão nesses temas mais latentes. Então, propostas de atividade, e na nota de ensino está isso já bem mais esmiuçado, mais detalhado, né? Tanto da análise de stakeholders, as estratégias de crescimento e engajamento, o modelo de negócio social e a geração de valor, a discussão, né, das plataformas digitais, que é o cerne, né, da questão, e os desafios que tem, que o próprio estudo de caso nos traz. Organização da aula proposta, então sempre trazendo engajamento dos alunos, né? Então, uma leitura prévia, uma contextualização, discussão em grupos, trazer questões norteadoras, propor que esses grupos desenvolvam, né, dentro das temáticas escolhidas e façam apresentações e o fechamento, através do debate e o fechamento pós-debate sobre as questões apresentadas. E aqui, já me encaminhando para o fechamento, né, fiz questão de trazer, de colocar para vocês a questão do impacto social da colaboração digital, né? Então, o Banco de Sangue Virtual é um excelente exemplo de como essas plataformas digitais podem ser utilizadas para os fins com um olhar para o impacto social. Ele é um intermediário digital que facilita a ação colaborativa através da doação de sangue e promove colaboração para gerar valor social e uma colaboração muito rica, com todos os stakeholders alimentando e sendo alimentados o tempo todo, né? Nesse processo. E ele demonstra como que a otimização dos processos digitais pode maximizar o impacto em causas sociais. Referências bibliográficas. E encerro a apresentação do caso de ensino. Maravilha, Letícia, obrigado. Obrigado aí mais uma vez a todos e todas. Estourei muito tempo. É, Não, tá certo. Eu tinha Estava preocupada. arredondado aqui, eu tinha colocado assim, até 30. Aí eu vi que estava Então tá caminhando e ótimo. tal, eu falei, perfeito, então beleza. Que bom. É, Então, pessoal, assim, eu, sei lá, acho que eu vou primeiro dar a palavra a cada um de vocês para, enfim, considerações sobre qualquer uma das apresentações. Depois eu faço algumas breves considerações e a gente caminha para o final. Então, talvez a gente possa até seguir aqui a ordem para ver se, enfim, tendo ou não tendo. Camila, você tem alguma consideração sobre consideração, perguntas, feedbacks construtivos sobre qualquer uma das apresentações? Bruno, e agora, né? Acho que não tenho nenhuma pergunta para os colegas. Só quero dizer para a Letícia, né, que estava apresentando agora, minha dissertação, meu trabalho, meu olhar é muito de impacto social, de gestão de projetos sociais, então eu fico feliz, sabe, em ver que, né, o caso que você trouxe, e ali dentro, né, um dos pontos estava também a gestão de projetos sociais, então é muito legal ver isso sendo trazido, discutido, né, colocado dentro da academia como ponto para a gente observar, questionar, entender, inclusive, o quanto isso depois, né, pode se constituir num negócio, como que isso segue, tem um crescimento sustentável. Então, acho que é só isso, assim, né? Acho que é sempre um momento rico de aprendizado, de troca, de a gente ver o quanto as teorias, a gente vê várias similaridades, inclusive aqui dentro dos casos, né? Trazendo stakeholders, né? Às vezes uma aplicação de análise SWOT também, junto, né, com os colegas aí dentro da sala de aula. Então, acho que só isso, assim, né? Só agradecer e ressaltar esse ponto, porque é muito na minha área, eu precisava comentar. Mas só isso, parabéns a todos os colegas. Legal. Obrigado, Camila. E aí, Jefferson, considerações, perguntas, feedbacks? Não, da minha parte, assim, tá tudo certo, sem dúvidas. Só reforçando, todos eles têm os seus pontos fortes, né? Enfim, e a gente percebe cada um na sua respectiva área. E achei bem interessante todos eles, assim, de poder entender até um pouco mais de outras áreas também, fora um pouco da minha linha de estudo também. Mas é isso. E aí, Ananias? Ok. No primeiro, quero parabenizar, né, todos aqui, né? São 4 casos de ensino bem interessantes, com áreas diferentes, né? Cada um com as suas características. Então, parabéns a todos vocês aí, que trabalho muito bom.
E a única dúvida, professor, eu queria só saber dos colegas que se já esses casos de ensino já foi aplicado na prática, em sala de aula. Essa é a minha dúvida. O meu ainda não foi aplicado, né? Pretendo aplicar agora no próximo semestre. Essa é a minha dúvida. No resto está tudo tranquilo. Então, trabalho muito bom. Parabéns aí, parabéns pelo moderador também, né? Muito bom. E é isso, professor. E aí, pessoal, foram testados? Alguém testou o caso? O meu ainda não foi Camila não, testado. Não. Jefferson não, Letícia também não. Etapa importante, etapa importante. E você, Letícia, que mandas? Então, além de agradecer, né, a troca, porque eu acho sempre é muito positiva, né? Eu tinha lido os casos antes, mas escutar vocês falando com propriedade, porque daí se torna genuíno, né? E essa é uma das questões que eu acho que valida cada vez mais o ensino. Então, por exemplo, eu quero agradecer também o comentário da Camila, e porque eu acho que quando a gente faz com essa paixão, esse olhar, né, ele se torna mais intenso. Então, é bom quando a gente escuta vocês todos, né, que fizeram os estudos de caso, poderem trazer com essa paixão também, porque a gente demonstra isso. E o que eu acho cada vez mais rico é a gente conseguir fazer esse link da teoria com o que acontece. Então, cada vez mais a gente está fortalecendo a academia e subsidiando o mercado, né? E aí essa troca que enriquece. Então, fazer esse link com o estudo de caso, eu acho que é o principal ganho aí para todo mundo. Maravilha, Letícia, obrigado. Agora eu vou fazer assim também rápidas considerações. Primeiro dizer que eu sou assim um apaixonado por esse tipo de metodologia. No COPEAD, quando eu fiz o doutorado lá, tive aula com o professor Vitor Almeida sobre método do caso e tal. Cara, eu realmente assim achei muito interessante justamente por esse gancho que a Letícia me deu, né, dessa conexão com o mercado, que te permite não só criar um material didático para fomentar a aprendizagem indutiva, mas também te permite estar em relação com essas pessoas no mercado, trocando, aprendendo, vendo como é que é a teoria na prática, né? Enfim. É, Acho que, assim, os temas, de uma maneira geral, são muito interessantes, muito bom que casos estejam sendo desenvolvidos, no entorno desses temas. Acho que a gente tem, níveis diferentes de maturidade em relação à técnica de escrita de um caso para ensino, mas eu vou fazer, assim, aqui algumas considerações rápidas. É, a primeira sobre olhando o lixo, né? Caso da Camila. Achei ele muito bom caso, Camila. Assim, o teu estouro no tempo, ele reflete a tua capacidade de tecer uma narrativa envolvente, né? O que é fundamental para o caso. Então, assim, realmente, à medida que você foi falando, aquilo ali prende a atenção, né, aqui do telespectador, mas certamente do leitor também. Acho que isso é muito legal. O que eu acho que vale a pena, e aí, claro, né, a relevância do tema, a atualidade do tema, a autenticidade por você ter usado fontes primárias para desenvolver o caso e tal. É, o que eu acho que vale a pena como oportunidade de melhoria algumas coisas. Assim, primeiro, é, você usou algumas figuras e tal, que talvez tenham ficado de fora por limitação de espaço, né? Talvez. Mas só para garantir que na versão final, ou de alguma forma, aquelas figuras e aquelas coisas que trazem todo um colorido, eu acho que vale a pena, né, que elas sejam incorporadas ao material de alguma forma. Mais uma vez, né, a ideia é que o participante da discussão ele consiga realmente se colocar no lugar do protagonista diante de um problema em toda a sua complexidade. E esses elementos trazem um colorido muito legal para a experiência de fato do aluno. Assim, é o que diferencia muitas vezes um caso para ensino de um simples exercício. Você também pode montar um exercício, né? Um exercício lá, não sei o quê. Pô, mas a gente está falando aqui de algo diferente, né? Então, incorporar esses elementos. Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante, que é a seguinte, é lembrar de incluir múltiplas perspectivas sobre aquele problema, sabe?
eu acho que o teu caso ele está muito centrado na perspectiva da Marli e talvez um pouquinho enviesado em relação à sua paixão pelo tema, né? Então, eu acho que vale a pena pensar um pouquinho assim, como é que eu faço para incluir perspectivas de outras pessoas que eventualmente discordam, que eventualmente vão ter problemas com determinadas soluções e etc e tal, porque no final das contas é isso, né, cara? Toda alternativa tem prós e contras dependendo da perspectiva, e uma verdadeira simulação de como você estaria diante de um problema demanda você compreender esses prós e contras, múltiplas perspectivas, quem ganha, quem perde. Eventualmente é muito legal fazer determinada coisa, mas é muito custoso. Ou então alguém vai perder alguma coisa. Então fica esse recado de, cara, como é que eu incremento as múltiplas perspectivas desse caso para enriquecer a tomada de decisão do participante quando eu estiver discutindo. Uma outra coisa, a última, que eu acho que vale a pena e vale a pena para todo mundo, é que no plano de aula e nas sugestões para discussão ali das questões, muitos colocam algumas análises, por exemplo, análise SWOT ou Business Model Canvas ou tal, para serem feitas, o que demanda um conhecimento prévio dessas ferramentas, né? Então, isso precisa estar mais bem articulado ao longo do caso, ou seja, das duas, uma, ou você de alguma forma proporciona a aprendizagem indutiva daquilo que vai ser utilizado depois, ou você coloca ali nas leituras prévias, você vai colocar lá, olha, além do caso, os participantes precisam ler o material tal que fala, por exemplo, sobre análise SWOT, ou recomenda-se que o professor ministre uma aula que aborde análise SWOT, ou recomenda-se que esse caso seja discutido depois de uma aula onde os participantes aprenderam. Ou seja, é necessário, nas notas de ensino, pegar o professor pela mão e assim, realmente falar assim, cara, o que que ele precisa para percorrer todo esse caminho aqui, e esse é um cuidado adicional. Mas, mais uma vez, achei muito, muito bom. É, Caminhando aqui para o Nem Tudo Acaba em Pizza, Nem Tudo Acaba em Pizza do caro Jefferson. Caro Jefferson, Nem Tudo Acaba em Pizza, eu achei o seguinte, eu acho que hoje em dia a gente tem uma pressão por caso. Eu estou tentando aqui, enquanto estou falando contigo, estou tentando encontrar ele aqui. Eu estou com várias janelas abertas aqui. Achei. É, Hoje em dia a gente tem uma pressão por casos mais curtos, né? Eu acho que, cara, é uma pressão dos tempos modernos e muitas vezes facilita realmente você ter um caso mais curto, né? Só que me parece, o ponto central do teu caso, me parece, e aí, cara, assim, numa boa, né? Construtivamente que eu tô falando aqui. Ou seja, a gente já falou que, cara, os casos são bacanas, e só de vocês estarem debruçados sobre a tentativa de montar um instrumento pedagógico como esse já é extremamente valioso, e o papel do Congresso é a gente tentar entregar aqui tudo que a gente tem para o material melhorar, né? Então, nesse sentido, eu acho que o teu caso ele acaba tendo poucas informações para tomada de decisão dessa complexidade. A gente está falando da decisão de manter a operação como ela está, ou montar uma loja, um restaurante físico e etc e tal. Dessa forma extremamente reduzida e muito qualitativa, talvez você precisasse reenquadrar os seus objetivos para objetivos mais modestos, sabe? Ou seja, você não vai conseguir fazer a pessoa tomar a decisão em relação a isso com essas informações. Mas talvez você consiga já proporcionar
uma discussão qualitativa sobre prós e contras de cada decisão. E isso já é um negócio muito bacana. O fato é que você vai precisar tomar uma decisão entre ou diminuir um pouco a ambição dos teus objetivos educacionais para coisas mais qualitativas e mais prós e contras mais simples, ou ampliar as informações do teu caso, para que, né, na tua própria fala, na tua própria apresentação, você foi falando assim, cara, essa é uma decisão que engloba múltiplas perspectivas, financeira, operacional, humanas. E aí, é exatamente isso, na tua própria fala. Para que o participante seja capaz, ele precisa de comparar uma alternativa com a outra, ele precisa entender um pouco mais detalhadamente, por exemplo, quais são as histórias e características desses empreendedores, para que o participante seja capaz de ponderar eventuais emoções de tomar uma decisão ou tomar outra. É necessário colocar um pouco mais detalhadamente a operação atual, né? Cara, como é que é a operação atual num nível de complexidade adequado para a tomada de decisão? E, consequentemente, quais são os economics, né? Quais são os dados financeiros envolvidos, né, numa ou na outra. É claro que eu faço aqui o parêntese de que muitas vezes, na realidade, a gente também não tem todas as informações para tomar a decisão. E isso daí também faz parte do jogo. Então, a gente nunca desenvolve um caso, a gente mira que ele represente a situação problema em toda a sua complexidade. Mas não necessariamente a gente consegue e tudo bem, porque na realidade a gente também não tem todas as informações. Mas o gap, nesse caso específico, eu acho que está muito grande. Então, é um trade-off para você avaliar, né? Adequar ou de um lado ou do outro para que haja um, um- um alinhamento e vida que segue. E aí vale também a mesma coisa lá da análise SWOT e tal, quais são os conhecimentos prévios, isso vale para todos. Seguindo aqui para o Agro Paranatinga, Agro Paranatinga, do meu caro Ananias. Aí deixa eu só fechar aqui e ir para o outro aqui. Primeiro, Ananias, muito legal, né? Assim, essa história de escrever um caso para o agro, né? Pô, agro é um negócio muito relevante. A gente precisa realmente cada vez mais de instrumentos para poder proporcionar discussões e aprendizagem em torno desse tema. Então, eu acho muito legal. É, o meu ponto aqui é o seguinte. O caso para ensino, ele deveria proporcionar aprendizagem indutiva, ou seja, pelo menos em parte do caso, em parte da discussão do caso, as pessoas deveriam intuir alguma coisa, né? E o professor vai fazendo essa articulação da discussão com o aprendizado da teoria. Da forma que está colocado aqui, eu vejo esse caso discutido em duas etapas. A primeira etapa é uma etapa de cálculos financeiros cujo conhecimento é prévio à leitura do caso. E aí, mais uma vez, entra na história lá da SWOT e tal. Ou seja, você tem ali um conjunto de coisas que o aluno ele já tem que saber fazer antes de resolver o que está proposto ali. Então, tudo bem. Então, essa parte do caso, ela é mais um exercício do que a discussão de um caso para ensino indutivo, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a parte indutiva vem da reflexão, como você mesmo colocou, né? E eu acho super válido, vem da reflexão sobre esses cálculos. Só que a reflexão sobre esses cálculos não está coberta nas notas de ensino. Então, as notas de ensino do jeito que estão ali, elas ajudam o professor a passar um exercício para os alunos. Mas a parte onde, de fato, os alunos vão aprender alguns conceitos em função
da reflexão sobre essas informações, isso não está ali. Então, eu acho que cabe, né, talvez até enxugar um pouco mais essa parte do exercício para explorar um pouco mais, assim. Então, quando estiver refletindo em cima dos números, quais são os conceitos e teorias que os participantes vão inferir e estar aprendendo de maneira indutiva. Então, eu acho isso, assim, né? É, show de bola. E é, por fim aqui, falando deixa eu fechar aqui, o banco de sangue virtual, né? Letícia. Também achei assim, achei um tema muito legal esse tema realmente, muito atual, muito autêntico. Dá para ver também que você realmente curte esse. Opa, calma aí que aqui tem uma pergunta. Ah, o final, avalie, tá bom. Isso, tem que avaliar. É, obrigado, tá, ô, Mariane? Se você não bota lá, não ia lembrar com certeza. Tem até um negócio que eu tinha que colar, era isso? É isso mesmo. Então já está colado, já, beleza. Que bom. Então tá. Aí, Letícia, então, é um pouco parecido, achei um pouco parecido com esse feedback a respeito da questão do agro. Eu achei um pouco mais próximo também de um exercício seu, e essa parte, principalmente das notas de ensino, que vai articulando, né? Que vai fazendo uma análise articulada. Tem vários estilos, né? Eu particularmente gosto de um estilo que realmente pega o professor mais pela mão. Então você fala assim, olha, sugere-se que o professor abra a discussão com tal pergunta. E aí espera-se que os alunos respondam coisas como: nesse momento, o professor pode articular essas respostas com tais e tais conceitos da teoria. Aí depois você vai para uma pergunta que a gente chama de uma pergunta de transição, né? Tendo discutido isso na primeira parte da discussão, o professor pode colocar a seguinte pergunta que introduz uma nova etapa da discussão. Então, o que eu senti muito a falta dessa parte nas notas de ensino, onde você realmente pega o professor pela mão e vai sugerindo as perguntas que ele vai fazer, tentando ajudá-lo a entender o que se espera das respostas com aquelas perguntas. É claro que a sala de aula é um caos e muitas vezes você não consegue prever isso. Daí a importância do teste. Muito boa pergunta que o Ananias fez, porque tem coisas que a gente só pega realmente no teste. A gente fala assim, putz, imaginava um negócio, mas aí na sala de aula não funcionou nada disso. Então, e aí você vai tecendo essa estrutura ao longo e mostrando exatamente o que os alunos estão aprendendo de teoria, né, ao longo dessa discussão. Então, um pouquinho isso. Mas aí, mais uma vez, para a gente também finalizar aqui 10 minutinhos antes, a não ser que alguém tenha mais alguma consideração, e eu poder. Porque eu vou fechar aqui, já tomar mais uma água e fazer o setup para outra. Mas eu gostei muito da participação de vocês, dos temas escolhidos. Acho que foi muito produtiva a sessão, gostei mesmo. E é isso, né? A gente está numa jornada de amadurecimento da elaboração desses materiais. O Congresso está aqui para isso. Eu, né, sou o Bruno Fernandes, como eu falei, tenho o meu e-mail lá na programação. Se vocês precisarem de qualquer coisa, vai ser um prazer trocar com vocês. Estou completamente à disposição. Tá? Então, no mais, agradecer Camila, Jefferson, Ananias, Letícia e Mariane pelo apoio. Tá bom? Obrigado. Valeu, Bruno. Obrigado. Obrigado pela condução. Obrigada. Os demais também. Obrigado, Valeu, professor, pelas pessoal. considerações. Um abraço aí, pessoal. Parabéns. Abraços. Tchau, tchau. Valeu, Obrigada. Só parabéns. para te Obrigada. agradecer também pelo feedback, acho que tudo foi construtivo e com certeza todos os pontos, anotei tudo aqui, tudo super construtivo, faz sentido para ajustar aí no caso. Muito obrigada pelas contribuições. Maravilha, Parabéns, pessoal. Camila. Obrigado a todos aí, parabéns a Bruno, todos. obrigada pelas contribuições, tá? E Mariane, obrigada também. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente.